Opa, bom? Se você gosta de uma história boa e bem construída, personagens muito legais, arte e lutas impecáveis e um protagonista foda, então vem comigo. 130 anos atrás a Noite Silenciosa fez sua primeira aparição no mundo. O mundo foi consumido por um turbilhão de guerras, e ocorreram incontáveis mortes, a vida se tornou sombria e as pessoas começaram a perder a esperança. Então um dia, quando a morte e a destruição pareciam não ter fim, os mestres marciais do mundo se uniram e formaram a Aliança Celestial Central. A Aliança Celestial Central decidiu criar uma seita que poderia manter a Noite Silenciosa sob controle. Assim, eles elegeram um proeminente artista marcial, Bok Jin-woo, e ele se tornou o primeiro líder da seita Celestial do Norte. Com a formação dessa nova seita, a Aliança Celestial Central prometeu seu suporte a eles. Eles adquiriram quantidades incontáveis técnicas marciais e elixires espirituais, e isso permitiu que a Seita Celestial do Norte crescesse em poder e disse capaz de retardar o avanço da Noite Silenciosa com sucesso. O tempo passou, o líder da segunda geração foi Namun-san, e a terceira geração foi Yout Wang-won. A Seita Celestial do Norte foi altamente respeitada, o que levou os milhares de artistas marciais proeminentes a se reunirem em seus portões. Agora vão apresentar os mais fortes da Seita Celestial do Norte e umas técnicas deles. O homem conhecido como a Grande Muralha do Norte, líder da quarta geração da Seita Celestial do Norte, a Muralha do Norte. Jin-woo, os pilares da Seita Celestial do Norte, os quatro grandes céus do Norte. Punho demoníaco, Joseon-woo, tempestade violenta, Kyun-musaen, lâmina fantasma amaldiçoada, Yeon-seon-wa, governante sangue de ferro Jai, e Yokshin. Essas figuras desempenharam um papel crucial em manter longe a Noite Silenciosa. Então um dia, como se a Noite Silenciosa tivesse alcançado seus limites contra a Seita Celestial do Norte, a Noite Silenciosa desapareceu, mas então... Aí mostra nosso protagonista Jin-woo com 13 anos, com seus olhos cheios de lágrimas, vendo seu pai de joelhos sangrando. Nesse dia a Muralha do Norte caiu. Muitos artistas marciais fortes se reuniram ali. A Muralha do Norte nota que são vários mestres, incluindo os 9 céus, figuras poderosas e intocáveis que governam o Murim. Ele se pergunta o que a Aliança Celestial Central está fazendo. Então dos 9 céus, o buscador de conhecimento, Seon-woo, um extraordinário prodígio que reviveu sua família uma vez destruída sua sede de conhecimento, e sua paixão por aprender foi o que permitiu que ele atingisse a sabedoria do Lorde Celestial. Ele perguntou, por que o líder da seita Jin, a Muralha Celestial, os traiu? A Muralha do Norte fala que ele sempre viveu honestamente. Ele diz que é um absurdo pensar isso dele, que ele nunca ajudaria a Noite Silenciosa. Então o membro dos 9 céus fala que os 4 pilares do Norte testemunham contar ele pergunta por que ele insiste em mentir. A Muralha do Norte olha para os 4 pilares, mas eles viram a cabeça para lado. Então em seus pensamentos ele diz que eles que são seus amigos, que lutaram a mesma guerra comigo por décadas. Vocês são meus irmãos. Por que razão vocês abandonaram a Seita Celestial do Norte? Eu realmente fiquei sozinho. Então ele olha para seu filho, que está em choque em seus pensamentos, fala, então todos eles se reuniram para conspirar contra mim. Mesmo se eu lutar nessa situação, eles farão o que quiserem para me parar. Então ele dá um grito alto dizendo, eu entendi. Aliança Celestial, eu devo obedecer, você é cumprir seus desejos? Esse grito fez tudo tremer. Então alguém dos 9 céus fala em seu pensamento, que a força interna dele inacreditavelmente forte. A Seita Celestial do Norte se tornou forte demais e viraram um obstáculo para eles. Enquanto a Seita Celestial do Norte existir, eles não vão ter controle total do continente. Então a Muralha do Norte fala em voz alta, que começando agora a Seita Celestial do Norte vai se separar e os discípulos da seita devem sair e procurar em uma nova casa em outro lugar. Essa foi a última ordem dada por Jin-woo, a Muralha do Norte, como líder da Seita Celestial do Norte. Então ele fala que seu filho perdeu a mãe muito cedo, terá que crescer sozinho nas terras áridas do norte. Então ele fala para um dos 9 céus prometer que Navon irá colocar as mãos nele. Então o buscador de conhecimento pensa que seria bom
bom ele matar a criança e acabar com a família, mas tem muita gente para ele fazer isso, então ele promete. Então a Muralha do Norte pega sua espada e pede para seu filho o perdoar. O menino corre até seu pai, que tirou sua própria vida, para proteger das pessoas da Noite Silenciosa. A seita Celestial do Norte foi criada com o suporte da Aliança Celestial Central. Eles fielmente conduziram por mais de 100 anos, mas o líder da quarta geração Jintvor foi eventualmente. Então se passam 3 anos. Uma pessoa está amarrada em uma madeira e abre os olhos. Uma das pessoas que estavam lá fala que ele finalmente acordou. O menino pergunta que são eles e o que eles farão agora. Então quem aparenta ser o líder daquele grupo chama o garoto de bastardo e diz que ele tem bons olhos. Ele pensou que o garoto era fraco, mas parece que é mais cruel do que eles pensavam. Ele diz que não sabe como os outros grupos tratavam ele, mas ele não era igual. Ele fala que está zangado por passar os próximos 3 anos naquele lugar por causa de uma criança desprezível como ele, e fala para ele dizer onde estão escondidas as armas e as técnicas marciais, ou ele pode deixar eles o matarem para eles voltarem para o continente de onde ele viam. O garoto ri. O líder do grupo fala que o garoto não tá entendendo a situação que ele está. Eles podem simplesmente jogar o garoto no deserto e deixar ele para os lobos, que era uma solução muito mais fácil que ficar 3 anos naquele lugar. O garoto pergunta se ele é realmente capaz disso. O homem fica calado. Então um capanga corta uma parte do dedo do garoto. Ele grita de dor e fala aos 9 céus se eles se esqueçam da promessa que seu pai fez com a aliança. A Noite Silenciosa tinha apagado completamente sua presença do mundo, e o mundo começou a acreditar que eles finalmente haviam desaparecido, desde que a seita Celestial do Norte, que era a linha de frente na defesa contra a Noite Silenciosa, tinha sido dissolvida, usando como desculpa que a Noite Silenciosa fez uma súbita reaparição. A aliança despacha mercenários para vigiar a área. Tudo isso é só uma desculpa. O verdadeiro motivo é vigiar um certo indivíduo, apenas no caso dele começar a aprender as artes marciais da seita Celestial do Norte e planejar sua vingança. O objetivo dos mercenários é serem guardas. A pessoa que eles vigiam é ninguém menos que o descendente da seita Celestial do Norte e último descendente do antigo líder da seita. Então mostra o nosso protagonista John Woo Von, que agora está com 16 anos. O último grupo que vigiou, ele avisou para o novo grupo que o antigo líder da seita só deixou o garoto ler livros e nada mais. Então ele não tinha nenhum conhecimento sobre artes marciais. Qualquer coisa relacionada a artes marciais foram retiradas pelos 4 grandes céus do norte. Depois de procurarem cuidadosamente em todos os lugares e não encontraram nada. Então um dia depois de 1 ano sem fazer nada por 1 ano, o garoto parecia ter recuperado os sentidos, porque ele precisava de uma habilidade que o permitia ganhar seu sustento. E assim ele começou a praticar a forja. Então aparece o capitão do 3º grupo de mercenários da Aliança Celestial Central, Jang Pai-san, que fala que é difícil acreditar que o filho da Grande Muralha do Norte quer aprender forja para ganhar a vida, mas é mais difícil ainda acreditar que não existem mais pergaminhos escondidos em outro lugar. Se isso for verdade, não há razão para ele ficar em 3 anos ali. Também aparece o vice-líder desse grupo, o Cell Musang, que não fala nada. Então eles começam a andar. Corta para o prota que estava caminhando e fala que esses devem ser os novos guardas e as coisas vão ficar irritantes. De novo, ele entra na casa dos 10.000 espíritos. Como o nome implica, este lugar era utilizado para guardar mais de 10.000 textos de ensinamentos e pergaminhos de artes marciais, mas os 4 grandes céus do norte levaram tudo desse lugar. Tudo relacionado a técnicas de espadas foi levado pelo Lâmina Fantasma e Yonshionva. Tudo relacionado a técnicas de punho foi levado pelo Punho Demoníaco. Shoshionvou. Tudo relacionado a técnicas de pesquisa foi levado pelo Tempestade Violenta, Kyung Musang. Tudo relacionado a refinamento de Ki foi levado pelo Governante Sangue de Ferro Jai Yokshin. Uma grande parte dos discípulos da seita Celestial do Norte terminou seguindo alguém dos 4 céus do Norte, e cada um deles participou da destruição da seita Celestial do Norte para encontrar uma posição dominante no continente. O prota ficou sozinho, ou melhor, ele foi abandonado.
Corta para o sonho do prota, onde no sonho seu pai o nomeia o novo líder da seita. Então ele acorda ofegante e vai comer. No lado de fora da seita celestial do norte não existe vida dentro de 20 quilômetros em todas as direções. Pode-se dizer que o tempo parado e o estado de destruição da seita celestial do norte era também a representação do estado em que Jun Wuvong se encontrava. Mostrar ele passando um tempo na forja e depois em um lugar alto, refletindo que esse é quem ele é e esse é o estado lamentável que ele se encontra. Ele diz que não escalou para diminuir sua fraqueza, e sim para construir e solidificar a fundação de sua vontade. Se ele falhar agora, tudo que seu pai fez e a vida que ele desistiu, tudo iria pro lixo. O prota está sendo observado e era por aqueles que o sequestraram antes. Agora sabemos como ele foi parar naquela situação. Então volta para a parte em que cortaram uma parte do dedo dele, e o vice-líder pergunta se eles têm que ir tão longe e fala que ele é só uma criança. O prota diz que duvida que eles têm permissão para agir dessa forma. Ele pergunta se eles acham que a Aliança Celestial Central iria deixar algum artefato ou pergaminho da seita celestial do norte para trás, e afirma que eles limparam o lugar. Ele fala que se quiserem matar ele é voltarem para o continente, para ele ir em frente e tentar. Embora eles sejam discípulos dos 4 grandes céus do norte, eles só estão com os céus porque foram forçados, e ainda existem discípulos leais à seita celestial do norte, e pergunta se deixariam eles escaparem, porque eles saberiam a diferença entre suicídio e assassinato e não hesitariam em ir atrás da vida deles. Ele pergunta se ele acha que os antigos guardas eram tolos e ignorantes, e diz que eles tiveram a mesma ideia deles. O capitão fica bravo e vai puxar a espada para o Jun Wuvong, mas o vice-líder o para dizendo que é melhor deixar ele ir, porque ele disse a verdade, e também eles já procuraram em todo lugar e não acharam nenhum artefato ou pergaminho. Então o capitão estressado diz que é para deixar ele ir. Aí o prota fala para deixarem ele ser claro que esse lugar é a casa dele e eles são intrusos. Então a partir de agora ele e seus homens pelo menos mantenham um comportamento adequados como convidados, e se eles fizerem isso ele vai deixar no passado o que fizeram com ele. O líder fala que vai deixar ele ir agora, mas no momento que ele começar a fazer alguma coisa suspeita, a aliança e os 4 grandes céus darão permissão para matar ele, e fala para guardar bem essas palavras. Então o vice-capitão pede perdão e dá um pano para ele estancar o sangramento e sai. Quando está sozinho, o prota deixa as lágrimas saírem e cerra os lábios e fica de joelhos por causa da dor, e fala que se realmente tivessem discípulos leais à seita celestial do norte, alguém já tinha vindo tirar ele daquele inferno. Ele diz que ninguém se importa mais com a seita arruinada, e nem se ele viver ou morrer, ele tem certeza que estão esperando que ele morra. Passa um tempo e o prota volta onde os arquivos eram guardados em seu pensamento. Ele fala que é verdade que tudo foi levado embora da seita celestial do norte. Então ele senta no topo do lugar, e ainda em seus pensamentos ele fala que o coração da seita celestial do norte ainda vive. O grande segredo da seita celestial do norte que nem os 4 grandes céus sabem. O último pergaminho da seita celestial do norte é a própria seita celestial do norte. Quando o pôr do sol começa no oeste, as paredes em ruínas da seita celestial do norte começam a projetar uma sombra no chão. As paredes são conhecidas como paredes das 10.000 sombras. Os padrões misteriosos nessas paredes se transformam em escritos quando bados na luz do sol, e esses escritos baseados em uma língua esquecida chamada Reino da Lua Menor. A parede das 10.000 sombras foi construída pelo primeiro líder da seita e continha tido a sua escrita, e isso continuou até o líder da 4ª geração. Por essa razão o pai dele fez ele aprender a língua do Reino da Lua Menor em vez de artes marciais quando ele era mais novo. Para as outras pessoas essa escrita pode parecer apenas antigas gravuras. Isso é porque a intenção era que só o prota conseguisse ler. Por essa razão parece que ele só está perdendo tempo lá em cima. Ele quer que continuem achando isso. Ele tem que fazer eles acreditarem nisso. Os ensinamentos dos líderes anteriores estão todos escritos ali. O prota em seus pensamentos fala que ainda tem um longo caminho a percorrer antes de aprender a última arte marcial da seita celestial do norte, reunião das 10.000 sombras. E enquanto ele estiver sendo vigiado pela aliança celestial central, então não pode trazer nenhuma atenção indesejada para ele, e precisa
feliz a aguardar pacientemente pela sua chance. De lá de cima ele vê uma carroça vindo e vai de encontro. Era o Sr. Wang, que era um antigo guerreiro da seita celestial do norte. A autodefesa era o máximo da sua arte marcial. Assim ele era o guerreiro mais fraco da seita celestial do norte. Mas, ninguém poderia igualar sua lealdade e devoção à seita. Depois de deixar a seita, ele trabalhou como comerciante errante e fazia seu melhor para trazer suprimentos para Jin Wudong. Wang Xiao era um órfão solitário sem talento para artes marciais. Enquanto todas as outras seitas o rejeitavam, a seita celestial do norte o aceitou. O líder Jin Qiu fez tudo o possível para o ensinar o básico das artes marciais, para que pelo menos ele conseguisse proteger seu próprio corpo. Wang Xiao nunca esqueceu aquela gentileza. Por essa razão, quando todos saíram da seita celestial do norte e seguiram em frente, ele foi o único que continuou fazendo tudo o que ele podia pelo Jin Wudong. Então o Wang Xiao cumprimenta Jin Wudong, perguntando se o jovem mestre está bem, e sorridente ele responde que sim e pergunta se ele estava bem. Ele fala que está como sempre e fala que Jin Wudong cresceu bastante desde a última vez que eles se viram. O prota agradece ele por ter vindo ver ele de novo. Wang percebe o dedo machucado e pergunta se os bastardos o machucaram ele de novo e pergunta se foram os novos guardas. Jin Wudong fala que não foram eles e para ele ficar tranquilo, ele fala que machucou o dedo na forja. Wang fala que espera que ele não esteja mentindo para ele, mas Jin Wudong corta o assunto, falando que não precisava ter trazido tantas coisas para ele. Jin Wudong fala que ele deveria começar a viver por ele mesmo e fala que é grato por tudo que ele tem feito. Wang fala que seu coração não pôde fazer isso. Sem a seita celestial do norte ele estaria apodrecendo no Murim, e fala que o jovem mestre não deveria estar vivendo sua vida desse jeito. Além de comida e remédios, ele trouxe também um cobertor grosso para o inverno. O prota pergunta o que era aquela pedra que estava na carroça. Ele fala que achou em uma cidade que ele passou. Era uma pedra que caiu do céu e era adorada como um objeto sagrado por uma tribo. A tribo foi massacrada, e a pedra não pertence a mais ninguém. Jin Wudong fica surpreso por saber que foram massacrados. Wang fala que eles enfrentavam a tropa do Punho Quebrado. A tropa do Punho Quebrado decidiu se estabelecer em Hunan. Depois de trair a seita celestial do norte, cada um dos 4 grandes céus do norte estabeleceu sua própria força marcial no Murim. A lâmina fantasma amaldiçoada, Yonxiongva, reuniu um grupo de elite de usuários do Ki da espada e se estabeleceu no oeste. Eles ficaram conhecidos como os protetores dos céus do oeste. O tempestade violenta King Musaem reuniu um grupo chamado Nuvens Ondulantes, mas ainda não fez nenhum movimento. O governante Sangue de Ferro, Jai Yuxi, supostamente tinha a maior força marcial e construiu o Castelo de Ferro no norte. O punho demoníaco Joxion-Vou, que era conhecido pela sua natureza cruel e perversa, criou um grupo sanguinário chamado Tropa do Punho Quebrado. Wang disse que trouxe um ferro para o Jin praticar na forja. Jin Wudong agradece e diz que vai fazer bom uso e fala para ele entrar em que está ficando frio. Quem estava observando eles de longe era o vice-líder do grupo de guardas. Ele reconhece a lealdade de Wang à seita, mas ele não é nada demais e fala que é triste que o único descendente da seita celestial do norte esteja nesse estado tão lamentável. Também diz que o prota anda como se não tivesse propósito de vida, fica perdendo tempo na forja e escala em uma torre para ver o céu. Ele diz que não consegue sentir nenhum ki ou artes marciais nele e diz que ele realmente não tem nada. Também comenta que se ele tivesse aperfeiçoado um pouco mais a história dos 9 céus que ele tinha dito antes, teria sido acreditável, e fala que para um jovem de tal idade ele tem uma notável habilidade de tomada de decisões, e diz que é realmente lamentável. Se ele aprendesse as artes marciais da Muralha do Norte, teria sido um líder forte. Vem um falcão mensageiro, e o líder dos guardas fica muito irritado, dizendo que depois de terem mandado eles para aquele buraco eles não contataram eles uma única vez, e agora estão dizendo que vão chegar convidados altamente estimados, e fala que esse lugar não é um lugar para passeio, é fala para o vice-capitão recomeçar a reconstruir umas instalações reais e lá
Então corta para a casa do prota. Ele fala para o Wang se sentir em casa e dá um chá a ele. Wang fala que o chá do jovem mestre são sempre os melhores. Jin Wuvong pergunta o que está acontecendo no mundo. Wang diz que as conversas recentes são sobre um certo artista marcial que está fazendo seu nome no mundo. Seu nome é Dan Sou Xion, que declarou que vai desafiar 100 artistas marciais e vai derrotar todos eles. Por isso ele está sendo o centro das atenções no mundo Murin atualmente. O prota repete o nome dele em um tom de pergunta. Dan Sou Xion eu, terceiro filho de um dos 9 céus, o mestre indestrutível da Jiuxin. No começo as pessoas riram dele e não o levaram a sério. Depois de tudo ele era só um garoto de 18 anos. Mas toda vez que desafiava alguém ele causava estrago e destruição. Agora sua própria essência causa medo e admiração nas pessoas do Murin. Ele está a 7 vitórias de estabelecer um dos maiores recordes na história do Murin. As pessoas estão chamando isso de desafio dos 100 homens. Jin Wuvong fica surpreso por ele ter somente 18 anos. Wang diz que desse jeito, logo ele se tornará um pilar no mundo Murin. E de acordo com os rumores, ele está vindo para o norte e várias seitas estão apavoradas. Jin Wuvong pergunta se tem mais notícias. Wang fala para ele. O prota fala que era para o Wang ficar e descansar um pouco, mas ele diz que infelizmente não pode e fala que volta depois do inverno e diz para o desculpar por não ser mais útil para ele, mas Jin Wuvong fala que ele fez mais que o suficiente, então Wang vai embora. O vice-líder vai de encontro ao prota e fala que alguns convidados estimados da Aliança Celestial Central vão vir na próxima primavera e fala que estão pensando em utilizar o Palácio Vashion. O prota fala para eles fazem o que quiserem, afinal aquele lugar já foi abandonado há tempo e nem importa mais. Pergunta se isso é tudo e sai dali. Quando ele entra ele percebe que tem neve lá dentro e é surpreendido por uma faca em seu pescoço. Quem empunha a faca pergunta quem ele é. Jin Wuvong percebe que é a voz de uma mulher, então diz que ele quem deveria estar perguntando isso. A mulher diz que perguntou primeiro. Jin Wuvong soando frio fala que é o dono do lugar. A mulher pergunta se ele é o descendente da seita celestial do norte. Gaguejando Jin Wuvong fala que é isso mesmo e agora é hora dela responder a pergunta dele. Mas quando ela ia responder ela acaba desmaiando. Vendo a mulher desmaiada ele pergunta por que tem uma mulher ali e o que diabos está acontecendo. Ele se pergunta se ela é uma criminosa e o que ele deve fazer. O prota checa se ela ainda está viva e ela estava. Ratão ele carrega ela e sai correndo dali. Enquanto ele corre ele se pergunta por que isso está acontecendo com ele. Chegando em casa ele a coloca na cama e percebe que ela está envenenada. Em seus pensamentos ele pensa que ela foi atingida por um ataque de Ki venenoso. O prota ainda tinha um antídoto de proteção, era o último que ele tinha. Está fazendo um grande sacrifício usando nela porque ele nem conhece essa mulher. Mesmo assim ele dá o antídoto e coloca umas agulhas no local. O prota fez de tudo o que podia e parece que ela parou de sangrar. O prota fica se perguntando quem será que ela é e de onde ela veio. E fala que continua recebendo convidados indesejados. O dia amanhece e a mulher acorda confusa e com dor. Ela se pergunta o que aconteceu e quem curou ela. O prota percebe que ela acordou e fala para ela dar um segundo para ele que ele tá fazendo um mingau para ela. Então ela se lembra tudo que aconteceu na noite passada. Em seus pensamentos ela se questiona por que ele a curou. O prota vai entregar o mingau para ela e fala que ela tava igual um morto e dormiu por 3 dias. Ela se assusta ao saber que dormiu por 3 dias. Ela pergunta como alguém como ele curou ela. O prota fala que primeiro de tudo ele nem sabe se ela é uma assassina contratada para matar ele ou só uma pedestre à beira da morte. Então ele fala que não conseguiria ver alguém morrer em sua frente. Então não podia deixar ela morrer e fala que pelo menos ele não quer ver ninguém morrer na frente dele de novo. Em seus pensamentos a mulher percebe que o prota não parece ter más intenções e também ela não sente nenhum que nele. E se pergunta se ele está fazendo isso de boa vontade. O prota manda ela se apressar e comer. Fala que embora ele tenha alimentado ela por 3 dias enquanto ela estava dormindo é melhor ela se alimentar sozinha agora que acordou. Então ela fala que vai ficar ali até se recuperar. O prota fala, decidindo tudo sozinha, né?
Meu Deus! Aí ele pergunta o nome dela. Ela pergunta porque ele precisa saber o nome dela como se ela tivesse algo a esconder. Aí o prota fica puto e fala que não só curou ela, deixou ela dormir e comer de graça. Ela sozinha decidiu ficar na casa dele e fala, e com tudo isso que aconteceu, ela não quer nem dizer o nome. Meio a contragosto ela fala que seu nome é Eon-Asiol. O prota fala que deixou umas roupas que não sabe se vai servir para ela e diz que também tem comida no armazém e que se ela comer modestamente pode durar uns meses. O prota fala que vai ficar no prédio ao lado e se ela precisar de alguma coisa já sabe onde encontrar. Ele fala para ela comer logo antes que o mingau esfrie. Então o prota sai e Eon-Asiol em seus pensamentos diz que tem que restaurar sua energia interna e retirar o veneno aos poucos. W se pergunta por que Jimuon ajudou ela sendo que nem sequer sabe quem ela é e diz que ele é estranho. Agora nos pensamentos do Jimuon ele diz que julgando pela ferida dela ela não é uma garota comum, e que isso tudo é um grande risco porque a identidade dela é incerta e ele mesmo a deixou ficar ali. Ele se pergunta se realmente estava tão sozinho, e com um sorriso diz que Eon-Asiol é um lindo nome. Mostra os guardas reconstruindo o prédio, e o líder deles dormindo igual um porco. O prota passa perto da casa e fala que ela não sai da casa tem 3 dias e se pergunta se ela tá bem. Se pergunta também se ela morreu e se ele tem que visitar amanhã. Então mostra a Eon-Asiol em seus pensamentos. Ela fala que no fim só conseguiu recuperar metade da sua energia interna. Sob circunstâncias normais ela precisaria de uma recuperação completa de sua energia interna antes de tentar tirar o veneno, mas ela está sem tempo. O veneno usado nela é um bem poderoso, o nome é chamas consumidoras da escuridão. Ela não sabe que antídoto Jimuon usou, o efeito tá quase acabando. Tá difícil neutralizar o veneno, mas ela tem que fazer isso com a energia interna que ela recuperou. Mas alguma coisa dá errado e ela começa a tossir sangue. Ela se pergunta se esse é o fim e lamenta não ter agradecido apropriadamente o Jimuon. Mas surge um homem com uma roupa toda preta. Um homem bem suspeito. Ele toca em uns pontos de pressão e chama ela de jovem senhorita e diz para ela recobrar a consciência e usar sua energia interna e ajuda ela a se livrar do veneno. Ele diz que o veneno foi removido e ele fez a tempo. Se demorasse mais um pouco ela teria morrido. Ela fica surpresa em saber que ele está vivo e ele pede desculpas por demorar tanto porque ele não fazia ideia que ela estaria escondida naquele lugar. O nome do homem é Sa-ryung e vive pelo único propósito de proteger o mestre dele, a jovem senhorita, e fala que falhou em proteger os dois e deve receber sua punição. Pergunta como ela está se sentindo e se pode se sentar. Eon-Asiol diz que está bem e que se não fosse por ele ela estaria morta e também não tinha nada que ele podia fazer quando eles foram emboscados. Ele diz que também estava escondido e ferido, mas recentemente foi capaz de localizar a jovem senhorita. Eon-Asiol pergunta por que ele não foi atrás do mestre deles primeiro. Ele diz que não precisam se preocupar com o mestre deles porque ele com certeza está a salvo e a prioridade dele é ajudar a jovem senhorita a se recuperar. Sa-ryung fala que tomar refúgio na seita celestial do norte foi uma boa ideia porque ninguém imaginaria que ela estaria ali. Ele fala que é melhor ela ficar um pouco mais ali recuperando sua energia interna. Pede para ela esperar um pouco enquanto ele procura o mestre deles. Em breve ele retornará com ordens do mestre. Então corta para o prota na forja, pensando alguns versos da técnica que ele está aprendendo. A fonte da primeira energia é prometida com a sombra, a segunda energia deve mudar, a regra de 10.000 deve se tornar assim como a luz que cobre o mundo. Eu sozinho tenho que segurar uma sombra. A fonte de todas as coisas só pode ser habitado por uma única energia, mas a sombra deve sempre emergir. A segunda energia deve mudar o modo que as coisas são governadas, eventualmente fazendo todas as coisas se tornarem uma. A luz pode envolver o mundo, mas eu devo somente encobrir a verdadeira sombra. Como o vazio da noite eterna pode se estender pelo céu eternamente. A sombra interna deve ser a mesma, como deve existir em algum lugar dentro dessa escuridão. Jimuon Z usa uma técnica para sentir se tem alguém por perto, vê que não tem ninguém. O primeiro ensinamento do encontro das 10.000 sombras é a sombra interna. O primeiro líder da seita, Buk-Jin-Us, era um andarilho.
Ele foi um espadachim genial que conseguiu criar essa arte marcial depois de muitos anos vagando. Por causa da natureza dessa arte marcial estar envolta em segredos e escuridão. Só olhando para Jim Move-On, sozinho, alguns artistas marciais vão ter um tempo difícil se ele acumular alguma energia interna e alguma arte marcial. Mesmo depois de ter passado por 4 gerações, o encontro das 10.000 sombras nunca foi capaz de alcançar todo o seu potencial, e continua um trabalho incompleto. Essa é a arte marcial que Jim Move-On está aprendendo atualmente. Se ele teve escolha de aprender o encontro das 10.000 sombras ou não, ele teria escolhido depois. No entanto, desde que a Aliança Celestial Central não só pegou todas as artes marciais úteis e ela também o manteve sob uma forte vigilância, então ele não teve escolha. Depois de treinar um pouco vai para casa porque está com fome. Enquanto andava para casa, ele viu a Eun Aciol que estava dando uma olhada na seita. Jim Move-On fala que ela parece um pouco melhor e que estava preocupado por ela não ter saído nos últimos dias, e diz que está entrando para comer e se ela não tiver nada ela pode entrar e comer com ele. Ela entra na casa dele e o agradece pelo que ele fez. O prota pergunta se ela está agradecendo ele e ela fala que foi graças a ele que ela sobreviveu. Ele fala que sem problemas e diz para ela vir comer. Ela fala que está bem, mas a barriga dela dá um ronco alto. Eles sentam na mesa e ele fala para ela comer tranquila que a comida não está envenenada. Ela pergunta por que ele nunca perguntou nada. O prota diz perguntei de que. Aí ela diz que é sobre quem ela é. O prota fala que ele não pretende se intrometer e acha melhor não fazer isso. Tem um pressentimento que se descobrir quem ela é, ele não seria capaz de aproveitar o tempo com ela. Eun Aciol pergunta se ele é idiota, e o prota manda ela parar de questionar as decisões dele e manda ela comer porque ele não quer escutar o estômago dela roncando de novo. Corta para onde o prota sempre vai ao entardecer. Em seus pensamentos, ele tá falando que está sentindo o seu corpo mudar e que há mais um segredo da parede das 10.000 sombras. É o momento para ele começar a aprender a lâmina da escuridão eterna, uma misteriosa técnica que foi criada com o único propósito de matar. Ele tem que aprender o básico da esgrima para que possa utilizar adequadamente essa técnica. Depois disso ele vai para a forja e treina um pouco a Eun Aciol, fica recuperando a energia interna dela e depois vai na forja ver o prota, que leva um susto. Ela fala que não tem certeza se a concentração dele é boa ou se seus sentidos são uma merda e diz que tá como fome e é pra ele dar comida pra ela. O prota, irritado, fala que já se passaram 3 meses, 3 fodidos meses, e pergunta como ela ainda pode ser tão sem vergonha, e pergunta se ela não vai voltar pra casa. Ela com um tom de deboche fala pra ele alimentar ela. Eun Aciol em seus pensamentos diz que não importa o quanto olhe, isso não faz nenhum sentido. Não apenas o descendente da seita celestial do norte não parece saber nenhuma arte marcial, ele nem mesmo tem conhecimentos básicos para isso, ele só perde tempo forjando. O prota dá um grito para ela seguir logo ele para comer, e ela vai. O prota dá uma brincada com a cara dela quando estão na mesa, aí corta para o portão de entrada da seita celestial do norte e aparecem várias pessoas. Esse foi um recap dos 5 primeiros capítulos. Deixa o like e comente para a parte 2 e se inscreva para me ajudar na meta de 1K. Valeu!